meus irmãos. Nós estamos aqui nesse momento para abençoar a sua vida através da Escola Bíblica Dominical. Hoje, sábado, nós estamos apresentando artigos introdutórios sobre o Evangelho segundo Mateus. Sabemos que é o tema da nossa revista e essa introdução, esse artigo introdutório que eu quero apresentar é para ajudar os nossos alunos e professores sobre a compreensão histórica e teológica do Evangelho segundo Mateus. Eu quero nesse momento convidar a todos para que fechem seus olhos, reclinem suas frontes e vamos à presença do Senhor. Santo e eterno Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, queremos te suplicar, Senhor, que tu abras o nosso entendimento, a nossa alma, para compreendermos, Senhor, a tua santa palavra. Abençoa todos os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical que estarão estudando, Senhor, na revista Compromisso, os ensinos sobre o Evangelho segundo Mateus. Muito obrigado a Deus por essa riqueza de escrito histórico que ficou para nós, e tem também o cunho devocional, espiritual e de salvação. Ajuda-nos, Senhor, perdoa as nossas faltas, nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero falar um pouco para vocês sobre algumas características históricas e teológicas do Evangelho segundo Mateus. Um Evangelho seguramente o mais popular de todos os evangelhos do Novo Testamento. O Evangelho segundo Mateus, ele teve um grande reconhecimento, inclusive no século II, naquele período da igreja, que a igreja estava alavancando a sua pregação, também sofrendo muita perseguição. O Evangelho segundo Mateus foi um evangelho de larga aceitação. E parece ter sido o primeiro evangelho universalmente aceito. Isso não significa que tenha sido o primeiro evangelho escrito. Há uma controvérsia. Na tradição passada, o Evangelho segundo Mateus era o primeiro evangelho escrito. E por isso ele veio como o primeiro evangelho, depois Marcos, Lucas e João. Mas há uma aceitação quase generalizada hoje que o Evangelho segundo Marcos foi o primeiro evangelho escrito, numa data anterior ao Evangelho de Mateus. Porém, este ganhou uma projeção muito maior entre os judeus e também entre os gentios. Antioquia da Síria foi provavelmente o local da escrita desse livro. A gente não pode nunca precisar dizer foi lá, mas com certeza houve uma grande afluência desses documentos históricos do Evangelho de Mateus através de Antioquia da Síria, que era um grande colégio, apostólico naqueles dias. Houve uma grande aceitação do Evangelho segundo São Mateus e é um evangelho, vamos dizer assim, o mais completo sobre as obras e palavras de Jesus. Eu não estou falando que tem a profundidade, por exemplo, do Evangelho segundo João. Eu não vou dizer que tenha uma característica missionária como o Evangelho de Lucas, ou precisa em certos dados como o Evangelho de Marcos, mas o Evangelho de Mateus, mesmo ele compreendendo juntamente com Marcos e Lucas o que a gente chama de evangelhos sinóticos, eles apresentam uma mesma ótica de pregação, mas o Evangelho segundo São Mateus, ou Mateus, ele tem características muito importantes, muito interessantes, que eu quero participar aos irmãos nesta hora. Nós temos primeiramente uma confirmação antiga sobre o Evangelho de Mateus, que é do século II, que diz como os demais livros do Novo Testamento foi formado a partir do século II com larga aceitação. E sobre a autoria do Evangelho segundo Mateus, nós encontramos, porque o próprio Evangelho em si, ele não revela quem escreveu, mas há uma tradição antiga, inclusive de historiadores. Por exemplo, Papias foi um escritor, um escriba, historiador
do ano 130 depois de Cristo, foi discípulo de João da Ásia Menor, e Papias reconheceu este evangelho, a qual nós chamamos Evangelho segundo Mateus, como o evangelho escrito por Mateus, apóstolo do Senhor. Isso está no documento escrito também por Eusébio de Cesareia, que consta essa referência do nosso antigo irmão Papias. Também, no mesmo período, em 130 depois de Cristo, Irineu, conhecido como Irineu de Leão, diz que este evangelho foi inicialmente escrito em hebraico. Então, ao contrário do que muitos pensam, o evangelho segundo Mateus foi escrito primeiramente na língua hebraica e posteriormente ele foi traduzido. E ele é muito rico em colocações hebraicas e também nas suas definições, nas suas traduções. A gente vai encontrar muito isso no Evangelho de Mateus. Orígenes foi um outro escritor e historiador. Ele chegou a dizer que o Evangelho é de autoria do apóstolo Mateus. Em 340, Eusébio de Cesareia, que foi escritor da obra História Eclesiástica, ele põe seu selo de aprovação como a composição do apóstolo desse mesmo nome. E desde o início, e inicialmente ou universalmente, tem se julgado que esse evangelho foi escrito por Mateus, o publicano, que era chamado Levi, conforme Marcos capítulo 2, versículo 14. Deixa eu ir lá em Marcos, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Interessante que nós encontramos também em Lucas capítulo 5, versos 26 e 27. Lucas capítulo 5, versículo 26 e 27. Tem o título na nossa Bíblia como a vocação de Levi. Diz: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. O interessante, meus irmãos, é que em Mateus 10, no versículo 3, nós encontramos o seguinte. Mateus capítulo 10, versículo 3. A citação do próprio escritor do livro de Mateus diz assim, falando sobre os nomes dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. No versículo 3 ele diz: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. Então, não se trata Mateus o publicano, quer dizer, o mesmo Levi citado por Marcos e Lucas é chamado pelo escritor do livro segundo Mateus de Mateus, que seria a transliteração do nome Levi para o grego. Lembram que o termo Iá vem de Yavé, Levi, e o termo Mateus, Theos, é Deus. Então as palavras elas se coincidem também na sua classificação. Me parece que é muito provável que o escritor do livro segundo Mateus, ele usa o nome, o seu pseudônimo escrito na língua grega, porque provavelmente ele queria com isso evangelizar e ter aceitação entre os gregos, já que Levi é um nome muito hebraísta, é um nome hebraico, né? Também quero fazer uma consideração que a tradição antiga como um todo coloca esse evangelho sobre a autoria de Mateus. Nunca houve, assim, na parte antiga, na tradição antiga, questionamentos. Esses questionamentos existem hoje, mas são questionamentos que têm muito pouco fundamento. Há quase que uma aceitação generalizada que o evangelho, o primeiro evangelho do Novo Testamento, foi escrito pelo apóstolo Mateus. Também temos em Mateus 9:9 uma alusão ao discipulado de Mateus. Está em Mateus capítulo 9, versículo 9.
a vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então estamos falando do mesmo personagem, Levi e Mateus. Também quero fazer um destaque que, como falei anteriormente, que o seu nome na lista, ele aparece após Tomé. E já nos outros evangelhos, o nome Mateus aparece antes, como Levi. Então, provavelmente, uma lição de humildade, ele colocar-se depois. Né? Há uma teoria que diz que isso foi uma citação com uma certa humildade. Ele coloca-se depois de Tomé. Pelo documento em si, como eu falei há pouco, o documento em si do Evangelho, a gente não vê ninguém se intitulando como escritor, como autor do livro, certo? Mas a gente vai entendendo, pelas questões históricas, pela aceitação clássica, tradicional, já do século II, que esse Evangelho ele foi escrito pelo apóstolo Levi, ou seu nome no grego Mateus, que era coletor de impostos, que era um publicano. Uma coisa muito importante e muito interessante sobre o Evangelho de Mateus é que não existiu, nem existe na história do cristianismo qualquer dúvida com relação à inspiração e à autoridade apostólica desse livro. Então, ainda que alguém diga, não, pode não ter sido Mateus que escreveu, mas nunca houve na história do cristianismo, seja lá nos seus primórdios, seja na Idade Média, seja no período da escolástica da igreja, seja no período da Reforma Protestante, seja até no presente tempo, até nos movimentos céticos que surgiram no mundo, teológicos, não existiu qualquer afronta sobre a autoria, sobre a autoridade e sobre a inspiração desse livro. Sobre a data do escrito, existe uma pequena controvérsia, mas tudo indica que ele foi escrito ou um pouco antes da queda de Jerusalém, da destruição de Jerusalém pelos romanos, ou durante as guerras que aconteceram entre Roma e Jerusalém, e Israel, que foi período de 66 até 70 depois de Cristo. Em 70 houve a destruição, inclusive, do Templo de Jerusalém. Então, o judaísmo ficou bastante enfraquecido. Então, se a gente pensar direitinho, até 70 depois de Cristo, a igreja tinha um grande elo ligando a igreja de Cristo com o judaísmo. E a própria autoridade da igreja estava muito arraigada em Jerusalém. Então nós lemos que o próprio Pedro, o próprio Paulo, eles tinham um certo cuidado, porque em Jerusalém havia muita autoridade, porque o evangelho saiu de Jerusalém. E nós tínhamos, então, Tiago como sendo um grande líder, o líder maior na igreja em Jerusalém. Tiago, irmão do Senhor, não Tiago apóstolo. Tiago apóstolo foi uma das primeiras vítimas da perseguição à igreja. Mas tínhamos Tiago, que é chamado na história como Tiago, irmão do Senhor, que foi um grande líder da igreja em Jerusalém. Mas me parece, pelo que transparece o Evangelho de Mateus, já estava havendo, então, uma grande dispersão, que a gente chama de diáspora, dos judeus, por conta das invasões de Roma, das destruições, inclusive, do templo. Então, é provável que tenha sido escrito até um pouco posterior ao ano 70. Mas entre 66, 70, 71, 72, esse evangelho foi escrito. E parece sugerir que a igreja já estava organizada e buscando resolver os seus problemas, o que indicaria data posterior ao evangelho de Marcos.
Então isso é um dado muito importante. Se a gente for ler o Evangelho de Mateus, a gente vai perceber pelas entrelinhas que a igreja já estava organizada, a igreja já passava por certos problemas e já precisava resolver esses problemas. O que não acontece, por exemplo, com o Evangelho de Marcos. A gente percebe que ele é um evangelho escrito e que parece que não lida ainda com certos problemas que acontecem dentro da igreja. Mas é importante dizer que o Evangelho de Mateus, ele foca todos os seus assuntos em Jesus Cristo. Ele não se distancia em nenhum momento de alguma história ou narrativa culminar ou preceder Jesus. Então é um evangelho extremamente focado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos, a partir do capítulo 16, a influência dos problemas da igreja no livro. Isso indica data posterior ao Evangelho de Marcos, onde tais elementos estão ausentes, como falei anteriormente. Agora a igreja está independente, não tem um vínculo maior com o judaísmo. Porque no início a igreja pregava para os judeus no sábado e se reunia como corpo de Cristo para partir o pão, para fazer as coletas, no primeiro dia após o sábado, que eles chamavam de Yom Rishon, e que logo o cristianismo passou a chamar Remera Kyrios, o dia do Senhor, que no latim é domingo. Então, esse nome domingo não existia no Novo Testamento. Essa expressão veio depois com o nosso calendário. Sabia-se que após o sábado você tinha um novo ciclo de dias. E o primeiro dia da semana era chamado de Yom Rishon, e que a igreja se reunia no primeiro dia para comemorar a ressurreição de Cristo, partia o pão e fazia as coletas. E eles estavam juntos como corpo de Cristo. Então é muito interessante. É como se fosse o sábado da evangelização, no Shabat, o sábado como a evangelização da igreja, inclusive para os judeus, e no domingo eles se reuniam para partir o pão, para cultuar o Senhor. Então isso é algo da tradição que é muito bela, muito bonita da igreja apostólica. A elevação de Pedro à alta posição de liderança, que nós vemos no capítulo 16 de Mateus, mostra a necessidade da autoridade da igreja, já que Jerusalém, o Sinédrio, haviam sido destruídos. Isso, com certeza, foi a partir do ano 70 depois de Cristo. Então, com a invasão de Tito, governador de Roma, que foi e acabou com tudo em Jerusalém, destruiu o templo, houve muita perseguição, os judeus fugiram, cometendo assim a chamada diáspora, que é a dispersão dos judeus. Estes ficaram errantes em vários lugares do mundo. E me parece que o Evangelho, segundo Mateus, tem a intenção de pregar o Evangelho a judeus que estavam dispersos em todo o território da antiga Grécia, que estava sob os domínios de Roma. O comentarista Brodmann, ele chega a dizer que Mateus pregou para uma igreja de característica judaica e cristã. Eu não sei se a gente pode chegar a dizer isso nessa dimensão, mas com certeza o apóstolo Mateus, ele prega a palavra, ele prega a pessoas que tinham conhecimento do hebraico, tinham conhecimento da cultura judaica e ao mesmo tempo ele fazia uma aplicação ao povo gentílico. Sobre a proveniência, há evidências históricas que o livro foi composto em Antioquia da Síria. Eu já falei isso há pouco, que era um antigo centro cristão. Lembram que a Antioquia foi o berço do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo sempre partia das suas viagens missionárias da Antioquia da Síria. Não confundir com a Antioquia da Psídia. A Antioquia da Síria era um território muito importante naquele período e ficava pertinho da Palestina. Por isso era um ponto estratégico para a pregação do Evangelho. Inácio, bispo em Antioquia, usava muito o Evangelho segundo Mateus. E uma curiosidade, havia nessa região da Antioquia vários tipos de adoração, e entre eles a adoração às estrelas. Eles costumavam muito adorar as estrelas. Era
uma forma de culto pagão antigo. E talvez por isso, intencionalmente, Mateus fala sobre a estrela de Belém, esse acontecimento do nascimento de Jesus, que Mateus enfatizou como sendo algo que iria chamar a atenção do povo daquela região toda. Então, é muito importante a gente pensar o quanto a nossa pregação do Evangelho precisa ter certas condescendências, como Paulo dizia, fiz-me fraco para ganhar o fraco. Não é que Mateus tenha inventado a história, não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que ele fez questão de colocar essa característica dos magos do Oriente que vieram, né? E esses magos do Oriente eram extremamente respeitados na Síria. Então é importante dizer que a pregação destinava-se a judeus, mas também tinha a preocupação de atingir os gentios. O destino dessa mensagem, a quem foi destinada a mensagem, os destinatários desta mensagem. O testemunho antigo é que foi escrito aos judeus recém-convertidos. Isso há uma predominância do pensamento teológico que o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus recém-convertidos. Estavam fugindo de Roma, estavam amargurados com o destino das pregações rabínicas do judaísmo, das mentiras dos fariseus, do legalismo e da luxúria dos fariseus, vamos dizer assim, da ideologia política dos zelotas. Então, agora, essas pessoas que estavam indo para outras terras tinham o coração e a mente mais abertos para receber a palavra de Deus. E, sem dúvida nenhuma, o Evangelho também tem uma característica: fortalecimento aos mártires que estavam sendo vítimas das perseguições de Roma. No período, era o imperador Domiciano. Foi extremamente cruel. Nós temos Nero e, depois de Nero, Domiciano, que foi um imperador crudelíssimo em Roma. Mais até do que Nero. Nero, na verdade, era um louco que incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. E daí o povo se enfureceu contra os cristãos. Mas, sem dúvida alguma, Domiciano foi um imperador muito ruim para o cristianismo. Há também aqueles que advogam que o Evangelho segundo Mateus é também um manual de vida. Ele apresenta um manual para a vida cristã. Todas essas ideias, elas são muito contextuais, aceitas dentro da estrutura do Evangelho. Sobre os propósitos do Evangelho segundo Mateus, muitas citações do Antigo Testamento nós podemos verificar no Evangelho de Mateus, mais do que em outros evangelhos e até em outros escritos como epístolas no Novo Testamento. Há uma grande quantidade de citações da lei, dos profetas do Antigo Testamento. O cristianismo está acima do judaísmo diante da palavra do nosso evangelista Mateus. Jesus é o Messias, está acima de Moisés. E nós encontramos também um apelo à conversão de judeus e gentios. Interessante que ele apresenta todas essas coisas, mostrando que tem conhecimento das leis e dos costumes judaicos. Contudo, Jesus é a nova opção e a nova aliança de Deus para com os homens. Também encontramos outros relatos, como de Epifânio, em 403 depois de Cristo também, asseverando sobre a destinação e a autoria desse livro. Como estamos percebendo, queridos, o Evangelho segundo Mateus, ele pode não ter sido realmente o primeiro evangelho a ser escrito, conforme a gente tradicionalmente aprende. Mateus foi o primeiro evangelho escrito. Inclusive, na sua posição de publicação da nossa Bíblia, que nós temos hoje, ele aparece como o primeiro livro escrito. Porém, do ponto de vista histórico, do ponto de vista do pano de fundo da história, tudo indica que o Evangelho segundo Marcos
foi o primeiro evangelho escrito na história do cristianismo. Então, seria Marcos, Mateus, Lucas e o evangelho de João foi o último dos evangelhos. Muito bem, meus queridos, e são algumas orientações para você que é professor da EBD, você que é aluno. Se você tem alguma pergunta a fazer, coloque no WhatsApp da igreja sobre o evangelho de Mateus e esperamos em Deus que o nosso material chegue ainda durante esta semana e que a gente possa, então, iniciar os estudos das classes. Agora, é bom a gente dizer que também temos um pequeno empecilho, que não é pequeno, é grande. É que o Estado tem feito determinações com relação à quantidade de pessoas. E nós ainda estamos numa fase muito difícil da Covid-19. Com isso, se a gente precisar continuar tendo a limitação da quantidade de pessoas no templo, como estamos tendo hoje, a gente sente a inviabilidade de fazer a escola dominical. Que aí vamos ter que ter duas programações diferentes e aí a afluência de pessoas para uma dessas programações vai ser grande. Mas a gente vai orar, vou pedir a Deus que nos dê sabedoria para que a gente possa, então, estar com todas as atividades da igreja em funcionamento, trabalhando, e inclusive os irmãos protagonizando as atividades da igreja com a maior participação. Eu sei que todo esse período em que o pastor toma certas prerrogativas para si mesmo, toma por conta de decretos e por conta de cuidados que a gente vai ter. Mas a nossa intenção é que a igreja esteja aberta, que a igreja esteja trabalhando, que a gente volte aos nossos cultos noturnos, que haja uma maior flexibilidade das igrejas, para que a gente possa, então, com toda a segurança, a gente ter os trabalhos que a gente precisa. Eu quero agradecer a você que participou desses momentos da nossa Escola Bíblica Dominical. A gente amanhã ainda não vai ter essa EBD. Na próxima semana ainda é 25, estamos ainda dentro do prazo. E pode ser que o governo de Pernambuco modifique o protocolo. Não modificando, até o dia 25, até a próxima semana, nós estaremos ainda com a impossibilidade de ter todas as nossas programações regulamentadas como antes. Contudo, nós temos trabalhado para que a igreja esteja aberta, esteja dentro dos horários possíveis, tendo um equilíbrio nas suas programações, de sorte que a igreja continue se exercitando, que a gente possa continuar tendo os nossos cultos e que o trabalho de Deus continue fluindo. Feche os seus olhos nesse momento e vamos falar com o Senhor. Deus, nosso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse estudo pequeno, mas importante da Tua Palavra. E te pedimos, Senhor, que a nossa Escola Bíblica Dominical, conforme é ministrada tradicionalmente na nossa igreja, possa voltar o quanto antes. Que a gente possa ter essas programações sendo utilizadas, sendo respeitadas e que a Tua igreja possa voltar, Senhor, com mais tranquilidade, com mais segurança ao exercício da Tua Palavra. Abençoa nossa tarde de hoje, nossa noite de sábado e amanhã, Senhor, que tenhamos um domingo na Tua presença, onde estaremos cultuando o Teu nome, glorificando o Teu excelso nome, Tua majestade, e que a Tua igreja esteja em paz sob a Tua proteção. Em nome e pelo amor de Jesus nós te oramos. Amém. Deus abençoe a todos.